Após perder o barco em um acidente, Jen é levada inconsciente até a costa de uma ilha. Quando acorda, vê seu amigo Brad por perto e corre para ajudá-lo, apenas para descobrir que ele tem um grande pedaço de coral cravado no estômago. Ela grita por ajuda, mas ninguém responde. Depois de pegar a pistola de sinalização do colete dele, ela arrasta Brad para longe da praia. Jen remove o coral e cobre o ferimento com um pedaço de tecido. Mas a única coisa que Brad pergunta é se Jen viu algo. Jen acha que Brad precisa de água e corre para a selva para procurar um coco. Ela encontra um, quebra-o com uma pedra e volta correndo para Brad. Infelizmente, quando retorna, Brad já está morto. Em seguida, Jen começa a explorar a ilha, mas andar pela praia só a faz dar uma volta completa, retornando ao mesmo ponto onde começou. Então ela explora a selva e encontra vários objetos que parecem estar ali há muito tempo, pelo estado deles. Jen grita por ajuda novamente, mas ninguém responde. Ela vasculha uma bolsa e encontra alguns remédios. Depois verifica um cooler e acha garrafas de refrigerante lacradas. Sob algumas folhas, Jen encontra uma pequena caixa de metal onde há fósforos, um pedaço de tecido de vela e uma bolsa com brinquedos. De repente, ela ouve um som estranho vindo de uma árvore oca. Jen vai até lá e, ao olhar dentro, é surpreendida por um pássaro que voa para fora. Jen cobre o corpo de Brad com folhas grandes. Ao notar o sol se pondo, procura um lugar para passar a noite. Antes que comece a chover, Jen se cobre com o tecido de vela e deixa alguns recipientes para coletar água. Na manhã seguinte, ela encontra muitos peixes mortos na praia e começa a recolhê-los em uma sacola. Jen também fica chocada ao ver um tubarão morto com cortes profundos no corpo. Ela usa pedras para cortar todas as cabeças dos peixes e os guarda no cooler para comer depois. Enquanto olha outra bolsa, encontra um caderno, mas a água apagou todo o texto. Entre as páginas há uma foto de um casal, o que a faz se sentir ainda mais sozinha. Na próxima exploração pela ilha, Jen encontra alguns montes de pedras e um galho em forma de cruz. Ela percebe que são túmulos, o que a inspira a cavar um buraco na areia para enterrar o corpo em decomposição de Brad. Jen cobre o buraco com folhas e areia, finalizando o túmulo com um pedaço de madeira com a inicial de Brad. Naquela noite, ela pendura o tecido de vela que tem cortes semelhantes aos do tubarão e usa os fósforos para acender uma fogueira e cozinhar os peixes. Pela manhã, Jen fica horrorizada ao descobrir que o corpo de Brad desapareceu e o túmulo está cheio de sangue. Percebendo que algo perigoso está por perto, ela improvisa uma lança usando uma pedra em um galho. Jen também traz um tronco para usar como apoio enquanto passa a noite sentada, observando a selva. Eventualmente, ela adormece, mas é acordada no meio da noite por um som estranho. Mesmo assim, não consegue ver nada entre as árvores e assume que foi apenas o barulho do fogo. No dia seguinte, Jen nota alguns objetos flutuando por perto e entra na água para recuperá-los. Antes de voltar para a praia, ela mergulha para verificar se há mais alguma coisa e fica chocada ao ver um buraco misterioso no fundo do oceano. Assustada, ela não se atreve a chegar mais perto e volta para a praia com os novos itens. Dentro de uma mala, Jen encontra várias roupas e troca por algo mais quente. Naquela noite, ela revisita a pequena caixa e descobre fotos dos donos falecidos. De repente, Jen ouve o som de um avião passando e corre para a praia para disparar o sinalizador. Na primeira tentativa, ele falha, mas na segunda funciona. O sinalizador brilha à distância e Jen espera ansiosa por uma resposta. Porém, conforme o sinalizador desaparece no horizonte, ele revela a silhueta de um monstro alto e estranho. Jen, apavorada, corre para pegar sua lança e se esconde na selva. Logo, o monstro pisa na ilha e começa a procurar entre os arbustos, mas não vê Jen e vai embora sem atacá-la. Na manhã seguinte, Jen percebe que o monstro bagunçou todo o seu acampamento. Quando pega as fotos antigas, ela descobre os olhos do monstro no fundo das imagens. Desesperada para escapar, Jen coloca os coletes salva-vidas dela e de Brad dentro da mala e a leva até a água. Ela tenta usá-la como uma jangada. No entanto, a mala não é estável o suficiente para suportar seu peso e Jen a joga de volta na areia, frustrada. Antes do pôr do sol, Jen se esconde dentro da árvore oca para dormir com segurança. No meio da noite, ela é acordada pelos sons do monstro chegando à ilha. O monstro pega o tronco e começa a rolá-lo e batê-lo, então Jen se concentra em não fazer barulho e em proteger sua
sua cabeça. Depois de muito sacudir e rosnar, o monstro se cansa e finalmente vai embora. Os dias passam e Jen sobrevive pescando durante o dia e se escondendo em um buraco à noite. Após praticar, ela finalmente consegue matar um pequeno tubarão com sua lança. Jen o pendura em uma árvore antes de dormir no buraco, mas ainda ouve o barulho do monstro levando o tubarão embora. Algum tempo depois, as ondas trazem outro corpo à praia. Quando Jen verifica, descobre que o corpo tem ferimentos graves no rosto, causados pelo monstro. Além de estar sem as pernas, ela pendura o corpo na árvore e se esconde. Desta vez, Jen fica acordada para observar o monstro chegar. Ele rapidamente derruba o corpo e começa a se alimentar. Nesse momento, Jen ouve um avião passando e prende a respiração, mas não pode sair porque o monstro está andando perto de seu esconderijo. Quando ele não a encontra, volta para o oceano, mas o avião já foi embora. No dia seguinte, Jen usa o tecido de vela, alguns cintos e uma corda para fazer uma rede que pendura no alto das árvores. Agora, ela pode observar a área de cima e ficar longe do monstro. Naquela noite, Jen está confortável na rede quando percebe o monstro andando entre os arbustos. De repente, ele começa a puxar as cordas para derrubar a rede, fazendo Jen gritar e se debater até cair. Ela imediatamente começa a correr enquanto o monstro a persegue, saltando para dentro e para fora da água para se mover mais rápido. Eventualmente, o monstro cai na frente dela e Jen, apavorada, o esfaqueia com sua lança. No entanto, a criatura a joga na areia e a atinge novamente, jogando-a na água. Antes que o monstro possa matá-la, um trovão repentino o assusta e o faz fugir. Jen decide subir em uma árvore para dormir, mesmo que seja uma posição muito desconfortável. Pela manhã, ela verifica sua perna e encontra um ferimento feio. Enquanto lava o ferimento e troca de roupa, Jen avista uma jangada flutuando ao longe e imediatamente pula na água para alcançá-la. Dentro da jangada estão seu namorado Lucas e Mia, namorada de Brad. Jen os ajuda a chegar à praia e o casal se reúne em um abraço apertado. Jen compartilha seus peixes e refrigerantes enquanto tenta contar aos amigos sobre o monstro, insistindo que eles devem usar a jangada para partir. Ela até mostra a foto e conta sobre a morte de Brad, mas Lucas e Mia não acreditam nela. Eles acham que Jen está imaginando coisas e se recusam a voltar para a jangada, dizendo que o isolamento quase os enlouqueceu. Depois, Jen anuncia que vai buscar mais comida e pede emprestada a faca suíça de Lucas. Ao abri-la para limpar os peixes, ela percebe sangue na lâmina e fica desconfiada. Jen tenta convencer os amigos a partir novamente e uma discussão começa, terminando com Lucas gritando com ela. Mais tarde, enquanto Lucas e Mia estão distraídos, Jen pega suas coisas e as coloca na jangada tentando escapar. No entanto, seus amigos a veem e correm para detê-la. Lucas agarra Jen e na luta, ela chuta Mia no rosto. Furiosa, Mia reage e nocauteia Jen com um remo. Quando Jen acorda, já é noite e ela fica horrorizada ao descobrir que seus amigos a amarraram em uma árvore. Eles se recusam a soltá-la quando ela pede e Mia sai para dar privacidade ao casal. Lucas começa a reclamar da atitude de Jen, mencionando como ele estava se divertindo no barco com seus amigos, mas ela não estava feliz e até ameaçou terminar com ele. Jen acha que não é o momento certo para discutir o relacionamento, mas Lucas continua, gritando sobre como Jen não tem casa, dinheiro ou vida sem ele. Ele acha que Jen não tinha o direito de tentar abandoná-lo na ilha depois de tudo que ele fez por ela. Enquanto Jen insiste em partir e conversar depois, Lucas comenta que ela está aparecendo muito com seu amigo Zack, mas não explica o que aconteceu com ele. Enquanto isso, Mia caminha pela praia e nota pedaços de peixe na água. De repente, Lucas e Jen ouvem Mia gritar, então Lucas pega uma tocha e corre para ajudá-la. Ele encontra o monstro matando Mia e tenta acertá-lo com a tocha, mas o monstro o empurra. Em seguida, o monstro pula no mar e leva Mia com ele. Quando Jen finalmente consegue cortar as cordas, já é tarde demais. Tudo o que resta na água é sangue. Na manhã seguinte, Lucas finalmente concorda em partir na jangada com Jen. Eles trabalham juntos para pegar vários peixes e os cozinham usando o último fósforo, garantindo provisões para a viagem. Depois colocam tudo na jangada e partem. Dentro da jangada, Jen fica surpresa ao ver várias manchas de sangue. Enquanto Lucas começa a remar, ele vê a criatura nadando embaixo deles. As garras do monstro surgem para atacar Lucas, que imediatamente se
esconde dentro da jangada e Jen a fecha. No entanto, o monstro não desiste e começa a arranhar o fundo da jangada. Após alguns golpes que sacodem toda a estrutura, o monstro perfura um buraco e enfia a cabeça. Jen o chuta imediatamente e Lucas começa a disparar a pistola de sinalização. A primeira tentativa falha, mas o segundo disparo acerta a boca da criatura. A dupla aproveita a chance para empurrá-lo de volta para a água com a lança. Por um momento eles pensam estar seguros, mas a criatura volta pelo fundo da jangada e arrasta Jen para debaixo d'água, tentando levá-la para seu buraco. Enquanto luta contra o monstro, Jen se lembra da adaga de Lucas e a usa para esfaqueá-lo, forçando-o a soltá-la e nadar para longe. Nesse instante, o monstro vê Lucas pulando na água para resgatar Jen e rapidamente nada em sua direção, agarrando-o no último segundo e arrastando-o para o buraco. Jen grita de dor e desespero, mas nada de volta para a praia. Na praia, Jen percebe que a fogueira, que deveria estar apagada, ainda tem uma pequena brasa. Ela corre para reacender o fogo até que as chamas fiquem fortes novamente. Depois pega o caderno e escreve uma carta explicando o que está acontecendo caso ela morra e alguém a encontre. Jen tem um plano em mente que inclui fazer várias lanças, juntar madeira e folhas e cavar buracos na areia. Durante o trabalho, ela encontra um esqueleto e decide usar os ossos em seu plano também. Quando anoitece, o monstro sai da água e começa a vagar pela selva, seguindo o cheiro de peixe. Assim que a criatura chega à isca, Jen acende várias piras para cercá-lo. Em seguida, ela surpreende o monstro com sua lança, acertando-o uma vez antes de correr para se esconder atrás de uma árvore. O monstro a procura e Jen espera até que ele vire de costas para esfaqueá-lo com um osso. No entanto, o monstro rapidamente a derruba. Jen não desiste e o esfaqueia novamente, mas desta vez o monstro a acerta com força. Percebendo que o monstro está sangrando e com dor, ela decide continuar lutando. Jen o esfaqueia repetidamente com qualquer pedaço de osso que encontra, mesmo sendo atingida algumas vezes no processo. Em seguida, o monstro agarra suas pernas e a puxa para perto, segurando-a pelo rosto, pronto para acabar com ela. Jen pega um último pedaço de osso e esfaqueia repetidamente o ferimento anterior, forçando o monstro a soltá-la. Ele ainda a atinge com as garras mais uma vez, mas a dor é tanta que ele mal consegue se mover. Jen aproveita a chance para correr de volta à praia e pegar mais lanças. Logo, o monstro a alcança, mas após rugir muito alto, ele desaba na areia. Mesmo assim, como ele ainda está respirando, Jen o esfaqueia com a lança até ter certeza de que está morto de vez. Depois, ela corta a cabeça do monstro usando um pedaço de sua casca dura. Com a cabeça como prova do que aconteceu, Jen começa a caminhar em direção à jangada, enquanto a selva queima atrás dela. Terminando assim Sweetheart, filme de terror e mistério de 2019. E eu espero você no próximo vídeo.